Quantos estão aqui pela primeira vez? Levante sua mão, eu quero conhecer se você está aqui na igreja pela primeira vez. Todos são de casa? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, e o verso de número 13. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você crê nisso? A palavra de Deus, ela diz no livro de Gênesis que Deus criou o homem com uma intenção muito particular, do homem virar um adorador, que o adorasse em espírito e em verdade. De maneira nenhuma Deus quis que o homem ficasse distante dele. De maneira nenhuma Deus quis que o homem ficasse sem ter um relacionamento profundo e duradouro e eterno com ele. E Deus, ele sempre cuidou da humanidade. E a Bíblia diz que quando ele faz o paraíso, ele coloca o homem ali no paraíso e ele dá uma ordem para o homem: olha, vocês podem comer de todo fruto que existe no jardim, somente do fruto do conhecimento do bem e do mal, desses vocês não podem provar, porque no dia que vocês provarem dele, vocês vão morrer. Nesse pedido de Deus, nessa ordem de Deus, estava embutido ali uma das raízes teológicas que nós acreditamos como nazareno, que é Deus estava dando ao homem o livre arbítrio, a capacidade de o homem escolher servir a Deus ou não. E o interessante é que o livre arbítrio do homem, a sua escolha, você só pode escolher servir a Deus aqui nessa terra e nessa vida, porque a Bíblia diz que depois que o homem morrer, ele está ordenado, o homem está ordenado a morrer somente uma vez, e depois daquilo lá, você vai ter um encontro com Deus, eu vou ter um encontro com Deus, e aí acabou o livre-arbítrio. A nossa escolha de céu ou inferno, ela se condiciona aqui nessa vida. Deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi, mas aprendi de uma maneira errada, porque a Bíblia não fala isso, não existe purgatório. Você não vai purgar em algum lugar até pagar os seus pecados e vai para o céu. Não, não. A sua vez de escolher ir para o céu é agora. Ir para o inferno também é agora. A nossa escolha é nessa vida. Depois que nós morremos, nós não temos essa escolha. A Bíblia diz que o homem, o casal, ele desobedeceu a Deus e com isso o pecado entrou no mundo. Mas Deus amava demais o ser humano. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele vinha toda tarde. Vinha conversar com o homem. Você já imaginou, irmão? Deus já veio conversar com você nesse dia, porque a Bíblia diz que toda tarde, no crepúsculo da tarde, ele vinha ter uma conversa com um casal, ele vinha ter uma conversa com Adão. Todo dia Deus vem conversar conosco. Ele já veio conversar com você durante esse dia. Você já ouviu a voz dele desse dia? O homem desobedeceu e por isso houve uma barreira entre a comunhão do homem com Deus. Mas Deus continuou amando o homem. Sabe quem tem filho aqui, levante a mão. Sabe quando seu filho desobedece você? Você não gosta daquilo que o seu filho está fazendo.
você não aprova aquilo que ele está fazendo, mesmo que aquilo que ele está fazendo vai haver uma consequência positiva ou negativa para ela. No caso, se você não aprova, vai haver uma consequência negativa. Mas mesmo assim, você nunca vai deixar de amá-lo. No dia que ele disser assim, estou largando as drogas, no dia que ele disser, estou largando a bebida, no dia que ele disser, eu estou largando as más companhias, você vai estar sempre de braços abertos para recebê-lo. Então Deus, ele continuou amando o homem e fez um plano eterno, porque a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Apocalipse, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Eu não sei qual foi o erro que você fez, qual foi o pecado que você cometeu, que o diabo está sussurrando para você e dizendo que não tem jeito, e dizendo que não existe perdão. Mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e no livro de Apocalipse diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, de maneira nenhuma vai surpreender Deus. O seu pecado não vai surpreender Deus. E deixa eu falar uma coisa para você que você não vai entender. Já está pago. Quem nasceu aí antes da fundação do mundo? Ninguém. Ninguém. Mas antes de você nascer, o pecado que você nem tinha cometido ainda, porque você não tinha nascido, ele já havia perdoado. Quem está me entendendo, diga amém. Não quero dar nó em cabeça de ninguém hoje. E a única coisa que você tem que fazer para obter esse perdão é confiar nele. É deixar aquilo de lado e confiar. E para o homem se distanciar de Deus, para o pecado entrar no homem, a Bíblia diz que o homem, quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que houve alguns castigos, porque existe a lei da semeadura e a lei da colheita. O povo de Deus passou 400 anos cativo, prisioneiro, escravo do Egito. O povo de Deus foi escravo da Babilônia. O povo de Deus foi escravo da Síria. E agora nesse texto aqui, o povo de Deus está subjugado pelos romanos. Mas o povo de Deus nunca esqueceu uma promessa de Deus, que Deus haveria de mandar um Salvador, que Deus haveria de mandar um libertador, que Deus haveria de mandar alguém para tirar aquele povo da situação que ele estava passando. E aí de repente, no ano 3 de Cristo, ele nasce. Jesus Cristo nasce. A salvação nasce. A primeira vez que você vai ouvir falar de Jesus é quando o anjo chega para Maria e diz para Maria: Maria, olha, de você vai nascer o Salvador. Ela não questiona, ela só pergunta: como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Aí o anjo Gabriel diz para ela assim: para Deus não há nada impossível. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus fez de uma virgem nascer o Salvador, você acha que o problema que você está passando é algo assim que Deus não pode resolver? Você acha que aquilo que você está passando hoje, acha que Deus não pode resolver? Se Deus fez de uma virgem nascer o Salvador, você acha que essa dificuldade que você está passando nele não pode resolver?
A Bíblia diz que Jesus nasce, acontece tudo o que acontece, e com 30 anos, ele começa a andar pela região da Galileia. O primeiro milagre de Jesus é ali quando ele vai na festa de um casamento, onde ele é convidado para ir em uma festa de casamento. A Bíblia diz que falta o vinho, e o vinho simbolizava a alegria, o vinho simbolizava uma festa, e no meio daquela festa toda acaba o vinho, e alguém chega para Jesus, Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou a alegria desse casal, mal casaram, mas já acabou a alegria. Jesus diz: olha, não é a minha hora ainda. Mas Maria diz assim, um pedido de uma tutora, ele não vai negar. Façam tudo o que ele disser. Acontece o primeiro milagre. E dali Jesus começa o seu ministério, 40 dias no deserto, onde ele entra cheio do Espírito Santo e sai de lá no poder do Espírito Santo, operando milagres, operando maravilhas. Ele começa a curar cegos, ele começa a levantar paralítico, ele começa a ressuscitar mortos, e o povo começa a olhar para ele, porque o Antigo Testamento dizia que Deus ia levantar um semelhante à unção do profeta Elias. Jesus começa a fazer milagres, Jesus começa a multiplicar pão e peixe. Jesus começa a fazer aquilo que nenhum dos judeus, nenhum dos mestres da lei fazia, porque ele não só falava, ele fazia. As pessoas não sentavam para olhar Jesus simplesmente porque ele falava bonito. Ele falava bonito, a Bíblia diz que ele falava que as pessoas ficavam de boca aberta, mas não era só por isso, porque eu conheço muita gente que fala nos altares das igrejas, que tem uma homilética bonita, que tem uma oratória bonita, mas não acontece nada, não acontece transformação. Mas na vida de Jesus acontecia os dois. Ele falava bonito e milagre acontecia. E as pessoas começam a se juntar, a se aglomerar diante de Jesus. Ele junta 5.000 pessoas em um campo e ele começa a ministrar aquele que todos nós conhecemos, o Sermão da Montanha. Mais de 5.000 pessoas ouvindo ele ali. E de repente ele chama os seus discípulos à parte e faz uma pergunta. Verso 13 do capítulo 16 de Mateus diz: e indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que o povo diz acerca do Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem é João Batista. João Batista já havia morrido. Outros dizem é Elias. Outros dizem é Jeremias, ou algum dos profetas. E aí Jesus pergunta: mas e vós? E vocês? O que dizem? Quem eu sou? A pergunta de Jesus, ela era bem pertinente para a época, e ela é pertinente para hoje. Porque quando ele pergunta: o que as pessoas falam de mim? Quem eu sou? Porque ele estava na boca do povo. E os dizia: não, é João Batista. Por quê? Porque João Batista tinha uma mensagem de arrependimento. E Jesus, ele também vem com a mensagem de arrependimento. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E a mensagem de Jesus era parecida com a de João Batista, que dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que as pessoas achavam que Jesus Cristo era uma encarnação de João Batista, porque ele pregava uma mensagem
de arrependimento. A mensagem de Jesus Cristo era e sempre foi uma mensagem de arrependimento. Nunca foi uma mensagem de comprar uma casa nova, não. Nunca foi uma mensagem de trocar de carro, não. A mensagem de Jesus sempre foi e sempre será: arrependam-se, porque tem um reino de Deus preparado para cada um de vós. Arrependam-se, porque eu tenho para vocês algo melhor do que aquilo que vocês pensam, que aquilo que vocês querem. O que vocês querem? Um carro novo? Eu tenho algo melhor. O que vocês querem? Uma casa nova? Eu tenho algo melhor. O que vocês querem? Um terreno, dinheiro? Eu tenho algo melhor. Eu tenho uma vida eterna que vocês não precisam comprar nada disso, porque já está tudo pago. O que eu tenho que fazer? Se arrepender. Por isso que quando perguntam para os discípulos, o que as pessoas, o que o povão está falando acerca de mim? Estão dizendo que o senhor é João Batista. Aí outro diz lá, não, mas estão dizendo também que o senhor é Elias. Quem era Elias? Elias era aquele o profeta do Antigo Testamento que agia no poder de Deus. Elias era o homem do fogo. Era o homem que orava e caía fogo. Quando foram prender Elias em um monte, foi um exército, e Elias disse: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. E aí ia queimando os exércitos todos. Até que um chegou perto de Elias, dobrou o joelho e falou: meu senhor, pelo amor de Deus, já veio dois destacamentos, 3 destacamentos te prender, e toda a vida estão sendo queimados por fogo do céu. Eu te peço, olha, por favor, não me queime, não queime os meus soldados, não. Eu só estou vindo aqui cumprir uma ordem do rei Acabe. Aí Elias fala: então tá bom, então eu vou com vocês. Elias é aquele que orava e não chovia. Era aquele que orava e chovia. Elias tinha poder, e Jesus Cristo estava entrando ali na região da Judéia, de Cesareia de Filipe, e estava entrando com poder, com autoridade, curando cego, curando paralítico. O que as pessoas dizem quem eu sou? O Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias, é um profeta, ou é um dos profetas. E vós? Ele pergunta: vocês que são meus discípulos, quem eu sou para vocês? E agora a pergunta é para nós aqui nessa noite: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Porque o problema é não conhecer quem ele é. Você sabe, às vezes aquela pessoa que você não conhece, e você tira uma conclusão daquela pessoa por aquilo que você vê. Eu vou fazer 4 anos aqui em abril, e durante acho que 1 ano e meio, tinha uma irmã que nunca entrou no meu gabinete. Ela achava que eu, pelo meu jeito que sou, eu tenho uma cara meia cinzuda, não é isso? Ela tinha medo de entrar no gabinete. Falou: não, o pastor é bravo. Como talvez alguns de vocês achem que eu sou bravo, mas deixa eu falar uma coisa para você: eu sou a maior zoeira. É verdade, é só a cara. É que você não me conhece. De vez em quando minha mulher tem que me beliscar aqui para me parar de zoar. Então a gente olha as pessoas e a gente já rotula por aquilo que a gente acha que ela é. Mas a gente não conhece. Quem é Jesus para algumas pessoas? Jesus é aquele que vai fazer um milagre na minha vida. Não é isso? Quem é Jesus para algumas pessoas? Jesus é aquele que eu estou indo para a igreja porque ele vai livrar o meu filho da droga, vai tirar o meu marido do álcool. Jesus é aquele que vai abrir uma porta de emprego. Jesus é aquele que vai
me curar. Se perguntasse para algumas pessoas, olha, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é aquele que vai abrir uma porta de emprego para mim, que vai me curar, que vai me dar um carro novo, é aquele que me abençoou. Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Ou é igual o povão aqui? Não, ele é Jeremias. Ele é Elias. Ah, ele é aquele que trouxe o meu marido e está perto de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não é nada disso. Isso que você recebeu, essa cura, essa porta de emprego, esse marido que ele te trouxe, ou a esposa que ele te trouxe, essa casa que ele te deu, o carro que ele te deu, o dinheiro no banco que ele te deu, isso não é ele. Isso é uma das coisas que ele pode fazer, mas não é ele, não tem nada a ver com ele. Por isso que Jesus, os discípulos dizem assim, olha, tu és João Batista, pregador. Jesus falou, não, eu não sou pregador, pregador é aquilo que eu faço. Ah, o senhor é Elias, aquele que faz milagre. Não, milagre eu faço, mas isso não sou eu. Até que pela divina revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo revela para Pedro, e Jesus pergunta, mas e vós? O que dizeis, quem eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo. A palavra Cristo quer dizer libertador. A palavra Cristo estava dizendo, tu és aquele que me resgatou, que vai me resgatar. Tu és aquele que vai me tirar da escravidão. Tu és aquele que vai me guiar a um caminho de salvação, porque o Cristo que eles estavam esperando era o Messias. Ele estava esperando um Messias que vinha num cavalo branco, juntamente com o exército, e ia livrar o povo do domínio dos romanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo não veio com o cavalo branco, ele veio num jumentinho, ele não veio com um grande exército, a não ser o exército de anjos que estavam com ele, e ele não veio libertar o povo de uma opressão dos romanos, não, ele veio libertar o povo de si mesmo. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não é o governo que te prende, não é a firma que te prende, não é o marido que te prende, o que nos prende somos nós mesmos, somos escravos dos nossos desejos, nós somos escravos daquilo que nós queremos fazer, do nosso corpo e da nossa vontade, somos escravos do nosso pecado, e foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos livrar de nós mesmos. Ele veio nos livrar, por isso que Pedro diz, pela revelação do Espírito Santo, tu és o Cristo, o libertador, que não é filho do homem. João Batista era filho do homem, Elias era filho do homem, Jeremias era filho do homem, mas tu não, tu és o libertador, o filho do Deus vivo, tu és Deus. Tu és Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o melhor presente que que Jesus Cristo pode nos dar? É o nosso nome escrito no livro da vida. Tic-tac, tic-tac. O nosso tempo está passando. A nossa casa que nós compramos, ela está trincando. O nosso carro está ficando velho, desatualizado e sem valor. E nada disso importa. O que importa é que eu e você, através do Cristo, do Messias, do libertador, do resgatador, que veio aqui não montado no cavalo branco, mas veio no jumentinho, com humildade, dizer para você, eu vim aqui livrar você de você mesmo e escrever o seu nome no livro da vida, porque essa vida que você vive, ela é uma vida tão insignificante, ela passa
tão rápida, mas eu tenho algo para você que vai demorar uma eternidade, nunca vai passar. Eu tenho para você uma vida eterna. A melhor maneira de você conhecer alguém que você não conhece é você perguntando a quem conhece. É ou não é? Você pode me falar alguma coisa daquele fulano? De repente, a pastora Lucivana conhece alguém que eu não conheço. E aí eu acho que aquela pessoa é daquele jeito, mas eu pergunto para ela, como que é aquela pessoa? Então a melhor maneira de você conhecer alguém é perguntando para quem conhece, quem é aquela pessoa. E como eu conheço Cristo pouco, eu fui perguntar para quem conhece Ele muito. Cheguei para Moisés e disse, Moisés, quem é Jesus? Aí Moisés disse lá no livro de Gênesis, Jesus é aquele que pega um caos e transforma em vida. Jesus é aquele que pega a sua vida, um caos, e ele transforma em vida. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a terra, e disse Deus, haja! Jesus Cristo, haja, o verbo de Deus, luz. Então Moisés me disse, quem é Jesus? Você não conhece? É aquele que pode pegar um caos e colocar ordem no caos e trazer vida. Se você conhecer esse Jesus, ele pode pegar a sua vida, que talvez esteja um caos nessa noite, e colocar ela em ordem. Aí eu falei, só isso, Moisés? Não, ele é o libertador também. Ele é aquele que destrói uma nação. Ele me levou para o livro de Êxodo. Ele é aquele que me destrói uma nação para poder, ele destrói o mundo, ele mexe o mundo, ele mexe na estrutura do universo, ele mexe na lei da ciência para poder abençoar aqueles que ele se agrada. Quem é Jesus? Você não sabe, Sandro? Jesus é aquele que quando eu bati o cajado, na realidade aquele cajado não era nada, mas eram os pés de Jesus Cristo na frente, abrindo aquele mar para libertar o povo da opressão do Egito. Quem é Jesus? Jesus é aquele que vai abrindo as portas do inferno para que o diabo não venha te perseguir, para que você possa ter um refrigério em Deus. Mas vai que eu pergunto para a Lucivana da pessoa, e ela dá o ponto de vista só dela. Preciso perguntar para outra pessoa. Por quê? Porque de repente a Lucivana está macumunado com a pessoa lá e só vai dizer coisa boa para mim. Aí eu disse, mas Moisés, vou perguntar para outra pessoa. Fui perguntar para Josué. Josué, quem é Jesus? Aí Josué fala, você não sabe? Jesus foi aquele que quando Moisés morreu e eu estava com medo, ele apareceu para mim com uma espada, vestido como um guerreiro, e eu olhei para ele e falei para ele, você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? E ele brandou a espada para cima e diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Quem é Jesus, Josué? Jesus é aquele que derruba muralhas. Jesus é aquele que abate inimigos. Jesus é aquele que aonde eu ponho um pé, ele põe o pé junto comigo. Aonde eu vou, ele vai comigo. Jesus é aquele que derrota os meus inimigos. Quem é Jesus? Josué é aquele que está comigo, é o grande eu sou.
Mas Josué era aquele homem que andou com Moisés. E Moisés, quem era Moisés? Moisés foi aquele homem que a sarça falava com ele. Era um homem de monte. Fala assim, Moisés era meio que do reteté. Era meio metido, era meio conduzido pelas emoções. Então vai que Josué, ele era influenciado pelas emoções. Eu vou perguntar a alguém cabeça, alguém assim, sábio, alguém que é centrado, que você não vê o cara em monte, que você não vê um cara em lugar nenhum. Aí eu chego para Salomão e digo, Salomão, quem é Jesus para você? Jesus é aquele que quando eu era garoto, que o reinado foi passado para mim. Ele apareceu no sonho. Mas não foi ele que falou comigo no sonho, porque quem falou foi Deus. E Deus perguntou para mim, Salomão, pede o que você quiser. Sabe o que Salomão faz? Ninguém entende isso. Salomão podia pedir tudo que ele quisesse. Sabe quem ele pediu lá? Você já leu isso na sua Bíblia? Ele pediu Jesus. Porque ele disse, me dá o quê? A Bíblia diz que Jesus, ele é a sabedoria de Deus. O cara mais centrado, o cara mais, se fosse frião, que não era movido pelas emoções, ele disse, eu quero Jesus, a sabedoria de Deus. E ele vai escrever lá, a sabedoria colocou as suas 7 colunas. Salomão, vou perguntar para o seu pai, Davi. Davi, quem era Jesus? Jesus é aquele que me fez derrotar leão. É aquele que me fez derrotar urso. É aquele que me ajudou a vencer os meus gigantes. Você tem gigante? Jesus é aquele que te ajuda a vencer gigantes. Aí eu pensei assim, peraí, quando tudo está bem, é fácil a gente dizer que Jesus é isso ou aquilo. É ou não é? Tudo. Então eu vou perguntar para alguém que está tudo ruim na vida dele. Foi tudo ruim na vida dele. Perdeu mulher, perdeu riqueza, perdeu amigo. E quando você perde tudo, você fala mal de todo mundo, do pastor, da igreja, de Jesus, fala de todo mundo. Aí eu chego para Jó e digo, Jó, quem é Jesus para você, Jó? Jó diz, Jesus é o meu Redentor que vive. É o meu Redentor que vive. Mas a gente pergunta só para adulto. Perguntar para uma molecada. Aí eu chego para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Molecada. 16 anos, 17 anos. Moleque. Na realidade, para Israel, na época, era criança. Quem é Jesus para vocês? Aí eles dizem, 1, 2, 3. O quarto homem na fornalha de fogo. É ele. Quando eu estiver no meio do fogo, ele vai estar comigo. Quando eu passar pelas águas, elas não vão submergir. Quando eu passar pelo fogo, eles não vão me queimar. Quem é Jesus para nós? Jesus é o quarto homem na fornalha de fogo.
Aí eu pego, abraço o Daniel, jovem, e falo: Daniel, quem é Jesus para você? Daniel diz: você não vai saber. Jesus é aquele que, mesmo que o diabo esteja literalmente dormindo comigo, porque lá no livro de João diz que o diabo ruge como um leão, Jesus é aquele que fecha a boca do leão. Jesus é aquele que fecha a boca de Satanás. Jesus é aquele que fecha as presas de Satanás. Jesus é aquele que não deixa o diabo. Ele pode até rodear você, mas ele não vai tocar em você nessa noite negra que você está passando. Jesus é aquele que acalma, aleluia, até mesmo o diabo, para que ele não toque na tua vida. E aí, eu pergunto para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Porque Ezequiel disse para mim que Jesus é aquele que pega ossos secos e transforma num grande exército. Que Jesus é aquele que você pode achar que a sua vida está seca, que você está derrotado, está sequíssimo, sem solução nenhuma. Mas Jesus é aquele que soprou no Novo Testamento o Espírito Santo sobre os discípulos dele, e é aquele que vai soprar o Espírito Santo na tua vida, te levantando, aleluia, te tirando desse estado de mórbido, de morte, e te dando vida. Esse é o Jesus que eu conheço. E o interessante é que parei para perguntar para todos eles: mas vocês falaram tanta coisa de quem é Jesus, mas não falaram que era aquele que dava carro, não falaram que é aquele que dá casa, que dá riqueza. E aí parece que eles estavam tudo ensaiado. E eles disseram: porque nada disso importa, porque Ele é o Cristo. E muitas vezes bem material prende, e Ele é o Cristo libertador. Ele é aquele que liberta. Ele é aquele que pode até te dar um carro, pode até te dar uma casa, mas Ele é o libertador. Ele é Filho de Deus, que veio para fazer você reinar em vida. Sabia? Sabia, mais do que você ter coisas, é muito melhor, muitas vezes, você usar coisas sem ter. Vou explicar para você. Quando eu estava lá em Vargem Grande do Sul, foi um tempo difícil. Mas eu tinha no meu molho de chave, eu tinha a chave de uma chácara. Que a dona falou: tá aqui, pastor, essa cópia para você. Você pode ir lá quando você quiser. Tinha piscina, tinha quarto. Então, de vez em quando eu ia lá orar. De vez em quando eu ia lá ficar um tempo. Eu não pagava IPTU. Eu não pagava
luz, água. Eu só usava. Porque eu era amigo do membro da igreja. Muito melhor do que você se preocupar com carro, com casa, com isso, com aquilo, e viver a sua vida à procura disso. Procura Ele. E Ele vai deixar você usar o que é dele. Você está entendendo? Você não precisa correr atrás disso. Porque a Bíblia diz que, você já leu o Salmo, se eu não me engano, eu acho que é o Salmo 23. Você já leu o Salmo 23? Vamos ler o Salmo 23? Eu acho, se eu não enganei, é o Salmo 23. Eu tenho certeza que a minha Bíblia tinha um salmo aqui. Achei. Olha o que diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade, misericórdia, sempre me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, quando Deus abre uma porta de emprego para mim, bondade. Quando eu faço algo, quando eu peco e peço perdão e Ele me perdoa, misericórdia. Quando eu almocei hoje, bondade de Deus. Mas eu não posso ficar me descabelando o que eu vou almoçar amanhã. Sabe por quê? Porque se Ele é o meu pastor, amanhã, bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não preciso ficar correndo atrás disso. Se eu tiver Ele, eu posso usar o que é dele. Lembra da irmã? Toma a chave, pastor, usa. Porque eu tinha o coração dela. Se você tiver o coração de Deus, Ele vai dizer, ó, começo do mês, está lá o dinheiro na sua conta. É dele, mas Ele diz assim, usa. Por isso que as pessoas não entendem o negócio de dízimo. É dele, mas Ele diz, usa. Vê um carro, é dele, usa. Deixa de ser besta, de correr atrás de coisas. Corre atrás dele, que as coisas vão correr atrás de você. Corre atrás dele, que o emprego vai correr atrás de você. É por isso que as pessoas não entendem quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, carro é o quê? Coisa. Emprego é o quê? Coisa. Casa é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus, as demais. Você está entendendo, irmão? Você está coisado. Busca Ele, irmão. Por isso que quando acontece algo tipo, você vai lá, bate o carro, ai, bati meu carro. Não, se o carro é realmente dele, se é dele, porque tem gente que anda andando por usar as coisas dos outros. Já viu falar naquele, eu estou usando um terreno de não sei quem, já faz 5 anos, deu uso. Tem gente que quer dar uso campeão nas coisas de Deus. Ele começa a usar um carro que Deus, no começo ele disse que é de Deus. Não, foi Deus que me deu. Chama até o pastor para orar.
Aí com o passar do tempo o carro já não é mais de Deus, é dele. Porque se for de Deus, bateu, levou, é dele. Ele que vai te trazer, vai me dar outro, é ele. Então, meu irmão, quem é Jesus para você? Pedro disse, ele é o Cristo, o libertador, Filho de Deus. Amém? Você quer sentir esse filho? Fica de pé, mas sem conversar, sem pegar bolsa, eu vou orar por você. Sem pegar bolsa, sem conversar com o outro, porque às vezes quando a gente chama para orar, a pessoa já olha para o outro, começa a conversar, já começa a guardar o lápis, aí perde tudo o contato. Fecha teus olhos neste momento. Eu estou com uma vontade tão grande de orar para você, para que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele possa incubar Jesus Cristo dentro de você, como fez com Maria. Ah, você não entendeu, meu irmão? Eu vou orar nessa noite para o Espírito Santo incubar Jesus Cristo dentro de você. Xarabassurian, comece a orar neste momento, comece a dizer, Espírito Santo de Deus, oh meu Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, Tu és o libertador, Jesus Cristo, Tu és aquele, ó Pai, aleluia, que nós estamos durante esse tempo buscando, meu Pai. Muitas pessoas, meu Deus, crê somente em um Cristo que faz milagre, muitas pessoas crê somente num Cristo que abre porta, ó Pai, mas nós cremos num Cristo Redentor, no Deus que vem nos resgatar, meu Pai, no Deus, ó Pai, que está sendo incubado nesta noite, dentro do nosso coração, meu Pai, dentro da nossa mente, meu Pai. Deus, as nossas habilidades são Tuas, meu Pai, o nosso casamento é Teu, a nossa família é Tua, meu Pai, tudo aquilo que nós temos é Teu, ó Deus, porque Tu és o Cristo, o libertador, aquele que liberta. Comece a orar, comece a dizer, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Oh, glória, 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 glória. Vai adorando, vai dizendo, Espírito Santo de Deus. Oh, seja bem-vindo, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vai adorando, vai falando com Ele. Aleluia. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. A morte venceste, o véu tu rompeste, vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que revelou a Pedro. A minha oração é que haja um rompimento nessa noite. Que a sua fé possa romper. Se você entender isso que eu disse, Ronaldo,
de entender que Ele é o Redentor. Entender que se você ganhar o coração dele, Ele cuida de você. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, você talvez não entende. Coisa simples, ó. Se você olhar aqui, ó, cada peça de roupa que eu uso, não é que eu não recebo dinheiro, que não dá para mim comprar. Às vezes minha esposa fala assim, ó, você tem que comprar, é ou não é? Tem que comprar uma camisa. Eu falo, não, espera um pouco. Sabe por quê? Porque a minha preocupação maior é o primeiro o quê? O reino de... Aí as coisas. Aí de repente, vem alguém e falou, pastor, eu trouxe uma coisa para você. Eu trouxe outra coisa para você. Pastor, de vez em quando alguém chega com a vasilha aqui, ó. Eu trouxe uma coisa para você comer. Sabe por quê, irmão? Porque eu não ando preocupado com coisa. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo e disse, vou viver por Ele, eu resolvi não me preocupar mais com nada. Com nada. Por quê? Porque quando eu estou precisando, Ele vai e me dá coisa. E eu uso algo que não é meu, é dele. Esses dias a minha esposa me deu uma jaqueta e eu gostava muito dela. Aí chegou um irmão, não sei de onde, estava com frio, falou assim, olha, eu estou vindo lá sei lá, Hortolândia, não sei de onde, vou fazer uma entrevista aqui na Urca, e está maior frio, eu não dá para mim em casa, se eu não tenho uma camisa velha para você me dar, para mim não passar frio, que eu vou ficar a noite inteira. Eu estava com a blusa que a minha esposa me deu, tirei, dei para ele. Falei para ela, vou dar, para ela não ficar com raiva. Aí passou o quê? Uma semana, já veio uma coisa. Sabe por quê, irmão? De verdade. Quando eu olho tudo que eu não tenho, mas uso, aí não tem como você não colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas todas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir o nome dele? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Deixa eu, só para terminar, deixa eu falar. Esses dias aí eu fui lá, eu falei assim, eu preciso de uma garrafinha para mim, coisa simples. Preciso de uma garrafinha para mim tomar água. Aí eu comprei uma, aí eu estava conversando com o irmão bateu aqui em mim, a bicha, pá, quebrou. E aí aí eu passei 3 dias numa loja ali e falei assim, eu vou comprar, mas eu achava caro. 50 conto numa garrafinha, caro. Mas aqui é boa, ela gruda, ó. Aí eu fui lá, aí eu tô pegando aqui. Quando eu chego lá no caixa, lá pergunto, quanto que é essa garrafa? Aí o dono fala assim, não é nada não, presente para você. Cara, é uma garrafa, cara, mas acontece, é coisa. Amém? Amém? Busca primeiro Ele, conhece Ele, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar neste momento a tua igreja. Derrama da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja derramado em nosso coração. Que todos digam amém. Deus abençoe. Aleluia. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh,
Abram-se os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Que pode impedir eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados teu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará.